Boa noite, pessoal. Vamos se preparar para a nossa live de hoje. Bem-vinda, doutora Renata. Bem-vindo, Guilherme. Bem-vindo, doutor Vinícius. Bem-vindo. Boa noite. Pessoal, para não ter mais atrasos, hoje o tema é bem esperado por vocês, sobre falsas acusações e sobre alienação parental. Foi um dos temas mais pedidos, principalmente a falsa acusação, que engloba também aquela questão da violência sexual. E nós temos hoje como convidada a doutora Raíssa Milena, uma pessoa bem capaz, extremamente engajada. Ela atua como perita técnica judiciária e ela pode nos ajudar bastante no discernimento da questão do profissional de psicologia nessas demandas. Olá. Olá, boa noite, doutora. Tudo Boa bem? noite. Tudo bem? Tudo bem, minha querida. Pessoal, você consegue escutar a gente bem, os dois juntos? Se tiver conseguindo me ver, me ouvir bem, fala Tá aí. super claro, Cuidado. tá super nítido, tá ótima a imagem. Tá ótimo. Ai, que bom. Boa noite, O áudio pessoal. também. Primeiro de tudo, eu Bom, gostaria pessoal, de agradecer pelo convite, Márcio. Muito obrigada, viu, não, por minha estar. querida, você não sabe, passei um ano procurando um profissional de psicologia que não fosse contra a alienação parental. Ai, meu Deus. Que bom, então, que a gente se encontrou, né? Um vai ajudando o outro. E eu Exato. sempre falo que também é muito importante, né? Não apenas psicólogos, mas profissionais da assistência social, profissionais do direito, profissionais, assim, como um todo, né? Engajados, porque eu sempre digo que a luta contra a alienação parental e também contra as falsas acusações, ela é multidisciplinar, né? Como o próprio tema da live propõe aqui. A gente vai tentar debater um pouco como é que o direito e a psicologia eles podem se unir, né, no combate dessas falsas acusações que, infelizmente, tem sobrecarregado o judiciário muitas vezes. Acho que o doutor Márcio, pela sua experiência, deve ter muito conhecimento disso, né, doutor? Exato. E, inclusive, quando eu cursava a graduação, que foi minha terceira graduação, foi o direito, era o começo da questão de psicologia falar sobre alienação parental. E todos os professores que eu tive de psicologia jurídica, psicologia jurídico-judiciária, psicologia voltada para a criminologia, todos os professores que eu tive, na época, eram a favor, falavam sobre, incentivavam os advogados, inclusive, a trabalhar na área de alienação parental. E a gente percebe uma contramão, hoje em dia, inclusive, do próprio Conselho Regional, Conselho Federal de vocês, contra a alienação parental. E a gente percebe também aquelas questões a partir de 2016, dos projetos de lei que vieram para revogar a lei, que a gente sabe que é uma lei, que é a única coisa, é uma parede entre o pai e a convivência com o filho. Se derrubarem essa parede, infelizmente, a gente vai erguer um muro, na verdade, imenso, entre o pai e o filho, e muitas vezes é uma coisa que a gente sabe que não tem reparação mais, porque a infância não volta, a convivência não volta, e eu tive casos, infelizmente, tristes, que os processos duraram anos, e a primeira coisa que os juízes fazem quando há algum tipo de acusação de violência sexual é afastar, e quando eles afastam, infelizmente também o judiciário não tem um preparo para a questão do psicólogo forense, infelizmente
a demanda é grande e os profissionais são poucos ainda. Mas acredito que essa lei agora que alterou a alienação parental, apesar de ter revogado o inciso que retirava suspendia o poder familiar, que quase, sinceramente, em vários processos meus e anos de atuação, eu pessoalmente nunca vi aquilo acontecer. E o caso que eu sei que aconteceu no Mato Grosso e outro em Santa Catarina, são casos que, com mais de 10 anos de lei, vamos ser sinceros, que 2 ou 3 casos, a gente pode até chamar isso de exceção, e não de que houve a aplicação. Mas, assim... Isso é uma falácia muito grande, né? De que a lei de alienação parental serve para atribuir a guarda a possíveis pedófilos, abusadores, e sim. É como se fosse um ataque, uma ofensa pessoal às mulheres, né? A gente sabe que é muito difícil hoje em dia, até mesmo para um pai, conseguir a guarda compartilhada, que é obrigatória, que é regra muitas vezes, porque ainda a gente tem no imaginário do judiciário essa supremacia materna, né? Tem esse instinto materno, onde a mãe é considerada sempre a melhor detentora da guarda, então é difícil muitas vezes você conseguir a guarda compartilhada ou até mesmo uma ampliação da convivência. Veja, eu tenho lutado muito por isso, por uma convivência mais igualitária entre ambos os genitores, né, como uma maneira, inclusive, de cessar a prática de alienação parental, de colocar, de fato, homens e mulheres em pé de igualdade, de que uma das partes não se sinta prejudicada e nem a criança após o processo de separação, né, no que tange ali a convivência com os filhos, porque, veja, às vezes é um pai que era quem trocava fralda, que era quem dava a mamadeira, que era quem acordava à noite para cuidar desse filho, e de repente, após a separação, ele se vê incapaz, né? O judiciário trata como relativamente incapaz, diz, olha, isso aqui homem não toca, isso aqui homem não mexe, você vai ser apenas um mero pagador de pensão e visitar o seu filho se quiser no final de semana. Então, para mudar essa mentalidade, que infelizmente já está tão arraigada, é muito difícil. Avalie quando se trata, por exemplo, de uma possível inversão da guarda, que aí a gente vai debater um pouquinho mais para frente, né, que é os casos tão polêmicos que envolvem falsas acusações de abuso sexual. Então, assim, é uma luta, e eu acho que cada vez mais os profissionais de forma geral, principalmente nós da área da psicologia, né, que o judiciário recorre, né, para ter esse auxílio de questões que ele não consegue dar conta, diga-se de passagem. Então, nós precisamos estar também cada vez mais capacitados para lidar com esse tipo de demanda. E aí se torna muito difícil, nós, enquanto profissionais de psicologia, agora partindo um pouco para o que o senhor estava falando, em relação ao Conselho Federal de Psicologia, por exemplo, nós nos posicionarmos quanto nem mesmo o nosso conselho, nosso órgão de classe, ele nos beneficia nesse sentido. Ele nos auxilia, eles não dão nenhum aporte, né? Nenhum suporte ali para que a gente possa lidar com as questões. E essa questão em torno da revogação da lei de alienação parental, doutor Márcio, não é de hoje. Faz anos que estão tentando revogar a lei de alienação parental, e olha que é uma lei recente, é uma lei de 2010. Inclusive, né? Nós temos de 2016 para cá, absurdamente, 30 PLs, que são os projetos de lei de vários deputados, cada um quer o trunfo de poder revogar essa lei para poder arrebanhar o voto da militância, e são mais de 30 projetos de lei, e os principais foram fundidos em 2019 e votados no começo de 2020, antes da pandemia um pouco, e felizmente foi suspenso, a pandemia aconteceu e a votação foi concluída em 2022 e só conseguiram revogar aquele inciso, e eu acredito que foi bom, porque o inciso não era aplicado e pôde vir com o acréscimo do profissional particular ser contratado para a demanda, que antes era uma coisa de jurisprudência, de entendimento, e foi acrescentado para a lei, agora está como artigo, como inciso na lei, e eu achei que foi bastante proveitoso, né, inclusive para pessoas como a senhora, que pode atuar como particular e que demonstra não levar para o lado assim, nem feminino nem masculino. Você demonstra que você quer fazer o seu trabalho para beneficiar realmente o principal alienado, que é a criança, né? Eu queria, inclusive, falar que essa perseguição da militância profissional de psicologia é horrível. Inclusive, o nosso querido Jordan Peterson, né, está sendo perseguido até pela faculdade onde ele leciona. Eu mandei aquele artigo para a doutora. Tem também a questão do próprio idealizador e pesquisador que trouxe para a gente as teorias, né, da síndrome da alienação parental, que foi o Richard Gardner. Se não me engano, ele suicidou, né?
porque acabou não suportando a pressão das acusações de pedófilo que continuaram colocando contra ele, todas infundadas, inclusive apareceu uma ou outra possível vítima, não tinha prova alguma. Infelizmente, mesmo ele sendo inocentado, ele já estava tão prejudicado socialmente que, se não me engano, ele, não sei, a doutora acompanha melhor essa questão dos seus profissionais, né, dos seus colegas, parece que ele tirou a própria vida, né? Tirou, E hoje em dia o nome dele é utilizado pela militância como carro-chefe. Eu gostei muito daquele material que a doutora me mandou e que fez a postagem. Eu vou transformar aquilo num Reels junto com os cortes dessa live, porque, inclusive, até o seu Conselho Federal se posiciona na seguinte questão, de que não existem leis semelhantes em outros países, e realmente você conseguiu um compilado muito bom, várias e várias atribuições externas e aplicações também lá. Eu tive conversando com uma colega minha, advogada, que está morando agora nos Estados Unidos, e ela falou que realmente tudo aquilo que você falou lá não é nem questão de lei, é questão como é que a gente pode dizer, cultural. A pessoa não se sente bem excluindo o outro genitor, porque ela sabe que ela fazendo isso, os próprios vizinhos vão contra ela, ou contra ele, né? Já que lá já a guarda é mais pela possibilidade do que você pode proporcionar ao menor. Aqui não. E aí você vê a importância da sociedade no combate. Isso. É importante, até como eu postei recentemente, né, nos meus stories, de uma mãe dizendo que rasgou o presente que o pai havia dado para a filha. Eu acho que para uma pessoa vir se posicionar, por exemplo, na internet e ficar confortável em falar sobre isso, é porque, sem dúvidas, de duas uma, né? Uma, ela deve ter plateia, deve ter apoio da sociedade no que tange a esse tipo de comportamento. Dois, é que ela tem uma certeza muito grande na impunidade dela. Exato. Esse caso recente daquela atriz famosíssima por fazer vários barracos. 3 filhos, um pai aparentemente dedicado aos filhos, pela questão dos filhos. Tem filho até que quer seguir a carreira dele, só que no skate, né? Ele é surfista. E a gente percebe o quanto uma pessoa quer ganhar cartaz, quer ganhar mídia, em cima do sofrimento da família. E como ele hoje, acredito que foi ontem, ele fez um desabafo, vários canais publicaram mundialmente. Ele está falando que quem mais está sofrendo isso é a criança. São as crianças. Ela não respeitou sequer o fato da filha recente dele estar acamada, estar hospitalizada, entendeu? Então a gente percebe que a questão mais do eu. A criança é um mero instrumento para ferir o ego do outro, por você se sentir com o seu ego ferido. Então é triste isso. Vamos então começar a responder as perguntas, que a doutora tem o horário um pouco limitado. Eu faço a pergunta, a doutora responde, porque... Te pedir uma licença, Márcio, para eu poder me apresentar um pouquinho para o teu público e também para dizer como é que funciona a psicologia jurídica, né? Porque eu vi que muitas pessoas sequer sabem como assim, o que a psicologia tem a ver com isso, né? Como que uma psicóloga pode auxiliar nessas questões? Então, assim, óbvio que é a primeira vez que eu estou aqui, muita gente não me conhece, então eu gostaria de me apresentar um pouquinho, tá? Eu me chamo Raíssa Milena, sou psicóloga jurídica, tá? Atuo no judiciário hoje em dia de forma remota em todo o Brasil. E a minha principal área de atuação é justamente as varas criminais e as varas de família, né? Com esse viés mais voltado para alienação parental e para falsas acusações. Eu sou especialista em psicologia jurídica e avaliação psicológica. E só para contar um pouquinho sobre a minha trajetória, eu comecei a minha atuação nas varas criminais, inicialmente, tá? E aí vinha uma demanda muito forte para nós psicólogos em relação às acusações de abuso sexual. E aí é que entra a questão de como é que a psicologia ela pode auxiliar a gente nesses casos. Porque, veja, quando tem uma questão que ela escapa do enquadro legal e jurídico, né, que envolve, por exemplo, questões de ordem psicológica, questões subjetivas, e que o judiciário ele não tem ferramentas por si só para compreender a complexidade daquela demanda, então ele recorre a profissionais que possam auxiliá-lo, que possam dar um subsídio ali em uma decisão de modo mais assertivo. Então, veja, quando se trata muitas vezes de acusações de abuso sexual, acusações de violência doméstica, muitas vezes a gente sabe que essas violências ela acontecem dentro das casas, né? Ela acontece ali sem testemunhas, entre 4 paredes. Então, como é que você vai saber
se aquela violência de fato aconteceu ou não. Então, nós da psicologia, a gente utiliza de algumas ferramentas, tá? Ferramentas técnicas, científicas, para tentar analisar esse contexto onde a denúncia ela foi feita, né? A gente estuda, analisa o comportamento humano, tá? Para tentar entender se a pessoa ela apresenta comportamentos, sintomas que são, por exemplo, característicos, né, daquele tipo de violência. E aí, o que é que acontece? Existem duas formas de atuação como psicóloga forense, que é a minha área de atuação. A primeira forma é quando você é contratada pelo juiz, pelo judiciário. Você acaba sendo um profissional de confiança dele. Então, esse juiz, ele vai solicitar ali que um profissional vá avaliar aquela demanda para dar um norte para ele, saber se ocorreu ou não a questão do abuso sexual, para entender a dinâmica familiar, a personalidade das partes, se existe ali algum comportamento, né, que possa indicar, por exemplo, a presença de algum transtorno de ordem psicopatológica, né, e que possa estar influenciando ali naquele litígio. Então, o judiciário, ele encaminha essas partes para o estudo psicossocial. Muitas vezes esses estudos eles são feitos em parceria com assistentes sociais, ou muitas vezes até, quando, em alguns casos, quando você quer saber a questão da imputabilidade, inimputabilidade, pode ocorrer do psicólogo atuar em parceria com psiquiatras, por exemplo. Então, ele vai encaminhar para a gente poder avaliar todas essas questões ali perante o judiciário. E aí, essa é a primeira forma. Você é contratado pelo juiz, vai analisar todas as partes. E detalhe, esses profissionais eles têm a obrigação de ser imparcial. E eles não podem beneficiar nem um lado nem outro. Eles têm que atender ali uma determinação judicial, né, visando, em alguns casos, por exemplo, o melhor interesse da criança. Então, não está a favor nem de um nem de outro, tá? Agora, a segunda forma de atuação é quando nós atuamos enquanto assistentes técnicos, que é o que eu faço. Por exemplo, o assistente técnico, ele é um profissional que ele é parcial e ele é de confiança da parte que está contratando ele. Então, muitas vezes, nós somos solicitados, né, por advogados ou até mesmo pela própria parte, quando é solicitado, por exemplo, uma avaliação de ordem psicológica, ele quer contratar um profissional da confiança dele para analisar a maneira como esse trabalho ele vai ser desenvolvido ali. Como esse trabalho ele vai ser desenvolvido pelo perito que é de confiança do juiz. Então, o que é que nós assistentes técnicos fazemos, né? A gente vai avaliar, por exemplo, fazer a leitura dos autos, vai entrevistar a parte, vai entrevistar ou outras pessoas relacionadas ali àquela parte que está nos contratando, que possa nos dar um norte, nos subsidiar em relação àquele conflito. A gente vai analisar os documentos que são produzidos por outros profissionais que atenderam a criança, inclusive o perito, tá? E aí a gente vai avaliar, por exemplo, qual foi a metodologia utilizada por esse perito. Será que ele investigou ali todas as partes que eram importantes, né, para identificar corretamente aquela demanda? Será que teve algum ponto ali que foi contraditório? Será que o profissional, ele, assim, beneficiou uma parte ou outra? Será que ele seguiu, por exemplo, a literatura científica, as resoluções, a legislação do nosso conselho que verse sobre o assunto, né? Ou ele emitiu uma opinião de caráter meramente pessoal, que é o que a gente vê muito em laudos psicológicos. Por quê? Porque, gente, laudos psicológicos ou qualquer documento de ordem psicológica, ele não é um documento pautado na opinião daquele profissional que está avaliando aquela demanda. Não. Ele é um profissional que ele tem caráter técnico e científico. Então, toda conclusão, toda informação ou diagnóstico que foi emitido, ele tem que ser pautado em fatos e em teorias. A pessoa tem que mostrar, né, de onde é que veio aquela informação e o que é que está norteando a conclusão que ela está adotando, mostrando com base na literatura, mostrando com base, enfim, ali na ciência psicológica, como foi que ela chegou àquela conclusão. E esse é um erro muito grande que a gente vê. Por exemplo, eu já tive a oportunidade de atuar em processos de falsas acusações de abuso sexual, que inclusive é uma demanda enorme no judiciário, onde a outra parte sequer for entrevistada. Onde o exame de corpo de delito sequer havia ocorrido e a psicóloga vai lá e coloca: houve abuso sexual.
Com base em quê? Com base apenas na opinião parcial e unilateral da suposta vítima. Porque eu acho que quando uma pessoa entra no judiciário com uma acusação dessa magnitude, primeiro de tudo, deve haver a presunção de inocência ali. A parte, ela tem que ser tratada em pé de igualdade ali. E não como já entrar, como muitas vezes acontece, como o culpado. Entende? Então, quando a gente entra enquanto assistente técnica, a gente vai avaliar como foi desenvolvido esse trabalho, como foi que esse perito chegou a essa conclusão. E detalhe, muitas vezes, para alguns psicólogos que eu vi, que estão presentes aqui, que me seguem, é muito importante a gente, enquanto psicólogos, seja jurídicos, assistentes técnicos ou peritos judiciais, que a gente trabalhe em colaboração, em parceria. Isso é o que versa a nossa resolução. Até porque, venhamos e convenhamos, muitas vezes, esse perito judicial tem uma série de outras demandas, uma série de outros processos para analisar, e nem sempre ele vai ter aquela mesma disposição de tempo, né, que um assistente particular ele teria para avaliar adequadamente. Então, eu vou ali conversar em parceria com esse psicólogo, quais são as minhas observações, quais são, por exemplo, aquelas partes do processo que eu considero importante para que ele possa avaliar. Então, a gente tem que trabalhar em parceria e não em pé de rivalidade. Isso daqui é um ponto muito importante e está lá dentro da resolução do CFP, se eu não me engano, a 08/2010, né, que versa sobre a atuação de psicólogos e assistentes técnicos que devem ter a obrigação de ter esse viés colaborativo. Então, mais ou menos por aí que nós atuamos, né? Não sei se deu para dar uma clareada para vocês, só para vocês tentarem entender mais ou menos como é que o nosso trabalho funciona, porque eu sei que muitas vezes é uma demanda nova, né, doutor Márcio? As pessoas não sabem como é que funciona e muitas vezes sequer sabem que existe essa possibilidade de contratarem um assistente técnico, né, para poder dar porque muitas pessoas, elas acabam ficando ali à mercê do laudo psicológico. Aí entra, o advogado não tem ferramentas para contestar aquilo, a parte não tem ferramentas para contestar aquilo, porque, veja, quem é que tem autoridade, Márcio, para contestar o trabalho de outro profissional? Apenas um profissional. Como é que você vai contestar um laudo psicológico se você não sabe como é a metodologia utilizada, quais são as ferramentas que podem ou não ser utilizadas dentro da ciência psicológica? Não é a sua área de atuação. Então, muitos profissionais em muitas partes acabam ficando à mercê de um laudo, e aí é muito importante a gente trazer esse debate para cá, com relação ao posicionamento dos conselhos federais de psicologia. Que eu vi também que algumas pessoas fazem esse tipo de questionamento. Mas e quando a psicóloga, ela fica do lado da outra parte? Quando a psicóloga, ela é parcial? Enfim, quando ela não analisa adequadamente as questões. Gente, infelizmente, uma coisa precisa ser ressaltada aqui, tá? Nós temos uma formação, tá? Uma formação, e olha que eu não sou formada há tanto tempo, né? Uma formação e um conselho que muitas vezes eles são altamente enviesados. E partem de um pressuposto, partem de um viés ideológico que não analisa em profundidade ou em pé de igualdade as partes ali. E muitas vezes essas pessoas que estão, por exemplo, dentro dos conselhos, elas não têm uma noção, uma dimensão de tribunal, de como é que o judiciário funciona. Elas não têm dimensão de lei, elas não têm dimensão de simulação. Veja, são profissionais que muitas vezes possuem um viés predominantemente clínico, e aí entra a diferença do psicólogo clínico e do psicólogo jurídico, gente. Porque, veja, para a gente atuar na clínica, e eu também atuo na clínica, geralmente a gente trabalha com demandas espontâneas. A pessoa está ali, tem um processo de adoecimento, busca quer um auxílio, quer uma ajuda, e vai lá e buscar um psicólogo. Então, a chance de ela colaborar com aquele processo é maior, porque é ela que está buscando aquilo. Esse é um ponto muito importante. Quando a gente vai para o judiciário, nem sempre essas demandas são espontâneas. Nem sempre aquelas pessoas ali estão porque elas querem, ou de boa vontade, não estão. Elas estão ali por causa do poder coercitivo, né, que o judiciário possui, para avaliar um possível crime ou um possível ilícito civil ali dentro daquele processo. Então, a chance dessas pessoas dissimularem
para conseguir algum benefício com aquele processo é muito maior. Então, é óbvio que um psicólogo jurídico e um psicólogo clínico, eles não podem ter o mesmo olhar perante a uma demanda desse tipo. Muito embora, às vezes, a gente utilize as mesmas ferramentas, mas a gente precisa ter um olhar diferenciado para essas questões. E o que é que acontece? Muitas vezes as pessoas que estão nos conselhos, elas não têm essa noção. Elas não têm essa vivência, elas têm a noção de psicologia clínica, que é uma outra conversa, que é uma outra história. Mas isso foi só uma maneira de eu tentar situar vocês aqui, né, sobre a diferença entre psicologia clínica e psicologia jurídica. E agora eu vou passar para o Márcio mandar a pergunta que a gente está aqui para responder a vocês. Só um detalhe aí, contratem a doutora Raíssa, porque nesses 15 minutos ela respondeu 8 perguntas de uma vez só. Então, já provou perguntas antes, Márcio, eu vou aproveitar. Já provou que ela tem eficiência, já pulou a parte que perguntaram aqui, doutor, em algum caso o psicólogo ajudou, na minha ele só atrapalhou. Eu até falei com esse rapaz no direct, mas ele me falou que é o seguinte, ele tinha uma ação e o psicólogo judiciário colocou um laudo favorecendo a esposa dele, que estava com a guarda, e dizendo que as violências domésticas praticadas por ele tinham causado enormes danos à família inteira. Então, o problema dele não foi o psicólogo que ele contratou. Ele simplesmente não estava sendo assessorado, não tinha o auxílio de um profissional, deixou o defensor público cuidar de tudo, e aí já viu, né? A gente bem conhece, né, doutora? Quando o defensor público está ali, junto com o profissional enviesado, parece que é um casamento perfeito, eles vão longe na questão de malhar o Judas. E assim, sendo bem sincera, doutor Márcio, às vezes, e é um alerta, tá, gente, que eu faço para quem está aqui assistindo a gente e que está passando por esse tipo de coisa. Procurem profissionais especializados. Procurem profissionais capacitados. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque, Márcio, às vezes, sou contratada para auxiliar ali uma parte, a parte me acompanha aqui nas redes sociais, inclusive quem não me segue aí no @rmperispc, que eu estou lá sempre compartilhando dicas, né, sobre essas questões, mas às vezes a parte, ela contrata um advogado que não entende, por exemplo, sobre o que é uma guarda compartilhada. Não entende, por exemplo, sobre a questão da alienação parental ou, muitas vezes, sobre a questão de transtornos de personalidade, né? E aí é um ponto que eu venho debatendo, que eu tenho me debruçado, que tem uma demanda muito grande dentro do judiciário para avaliar essas questões de transtornos de personalidade. Eu, inclusive, fiz um estudo ali, né? Levantei alguns estudos que faziam essa correlação entre transtornos de personalidade e a prática de alienação parental. E aí, vocês precisam entender o que acontece quando você não tem noção dessas demandas de ordem psicológica. Muitas vezes, quando existe a suspeita de um transtorno de personalidade, isso acontece principalmente em alguns casos onde envolve a falsa acusação de abuso sexual, né? Que é onde você percebe ali que uma pessoa, para chegar a fazer uma acusação de abuso sexual, ela demonstra uma enorme falta de empatia com o outro. É uma pessoa que muitas vezes ela já tem essa... o menor, né? Que vai ser submetido a exames. Imagina, Márcio, você pegar uma criança e submeter a exames que são muito vexatórios e desnecessários, sabendo que aquilo é falso. É uma necessidade de poder, de vingança sobre o outro. Né? É uma questão de que você... uma causa assim, doutora, e quando eu percebi que eu estava defendendo uma pessoa que estava justamente mentindo, quando eu percebi, a pessoa já estava morando nos Estados Unidos. Quando eu comecei a perceber o que eu estava ajudando a patrocinar, que eu perguntei à pessoa, aí o chip da pessoa sumiu. A operadora cancelou tudo, e depois eu tive a notícia a partir de familiares que ela não ia mais participar de nenhuma audiência porque estava morando no exterior. Inclusive, era uma questão de guarda e virou alienação parental, uma vez que ela, para responder até a pergunta do rapaz aqui, né, fim de relacionamento, ele levou o filho para uma cidade da família e ele perguntou se isso era alienação parental. Isso é muito relativo, né? Essa questão, por exemplo, essa ex-cliente minha, que eu espero nunca mais ter contato com ela, apesar de que ela me pagou, pessoal, ela me pagou. Não fiquei no calote, não, porque geralmente a gente trabalha com honorário adiantado para esse tipo de ação, mas a pessoa foi morar no exterior
o cidadão chegou a ser preso e eu me senti muito mal com isso. Assim, eu estava começando a ter contato com as falsas acusações, porque a gente aprende que a mulher sempre é vítima e o homem sempre é um agressor miserável. Apesar de eu ser homem, mas eu fiz uma faculdade onde os professores eram todos enviesados, todos. Hoje é muito difícil você ter uma faculdade com um professor imparcial. Todos eles trazem sua bagagem política, às vezes sua vivência de militância partidária, muitos são filiados a partidos. E aqui o que esse rapaz perguntou é muito subjetivo, né, doutora? Aí, levou meu filho para a cidade da família dela. Será que quando você, meu amigo, terminou esse relacionamento, ela tinha condição de continuar morando na cidade de vocês? Porque se ela não tinha condição, ela vai ter, infelizmente, que realmente procurar a família para cuidar do filho, para cuidar dela mesma. Então, o homem, às vezes, diz assim, eu não quero pagar pensão, eu não quero deixar minha casa para ela, mas quer que a mulher se vire para ficar com o filho na mesma cidade, para ele não poder se distanciar do filho. Então, também é muito importante. Inclusive, tem até acredito que tem uma campanha muito importante nesse sentido, que é o Filho Não é Mobília, né? Aí dos nossos colegas, Alienação Parental Brasil, que estão sempre me auxiliando, compartilhando meus posts. Mas eu acho muito interessante trazer esse debate também, de filho não é mobília, porque, veja, não é qualquer tipo de mudança. E aí entra muito na questão de cada caso é um caso. Por mais que muitas vezes vocês odeiem esse tipo de resposta, esperem respostas genéricas a gente, mas cada caso é um caso. Então, o que acontece, né, doutor? Por exemplo, há casos em que essa mudança ela é justificada. Ela é justificada pelas condições financeiras, pela própria necessidade da pessoa de fazer isso. Mas essa mudança ela não pode ser feita de qualquer forma. Isso é um ponto muito importante. Ela é uma pessoa, ela tem que ser uma mudança que tem que ser feita baseado no melhor interesse da criança, baseado na concordância das partes ou mediante uma determinação judicial. Sim. Isso a gente sabe, doutora, que é o legal, mas eu vou lhe contar, a minha vivência, infelizmente, é que quando a mãe se muda para a casa da família por não ter condição, 95% das ações são improcedentes de alienação parental. E aí você já cobrou o seu honorário, o cidadão se revolta porque é uma ação cara, Sim. justamente por, às vezes, a gente ter que procurar o profissional da área de psicologia e outras áreas afins, para poder, da área de saúde principalmente, que é para poder auxiliar. E aí, após 1 ano, 2 anos, o cidadão recebe a negatória e diz que foi meramente vamos dizer assim, sinalizou uma alienação, mas não chegou a concretizar. E aí o juiz, muito sabiamente também, eu acredito, que ele tem a motivação dele, decide que pelo fato financeiro, realmente, aquela mulher não podia se virar, não ia fazer além do que ela podia para poder manter a criança perto do pai, né? A gente sabe que algumas pessoas espertinhas aproveitam o fato também financeiro para poder dar no pé. Mas, infelizmente, nesses casos em que ela vai morar com a família, principalmente, 95% dos casos é a mesma coisa de você entrar com a ação sabendo que vai perder. Hoje em dia, eu já aconselho a pessoa a dar um jeito de conviver bem, porque nesses casos só consegue chorando uma guarda compartilhada. Chorando. Só que aí veja, por exemplo, eu atendi um caso de uma mãe que ela, foi o pai que me contratou, na verdade, uma mãe que ela se mudou, né, foi para um outro estado, detalhe, sem avisar ao pai, né, a família, a criança tinha convivido a infância dela inteira no estado que o pai residia. A família inteira da criança era daquele estado. A criança, ela já estava matriculada, né, na escola daquela cidade. E a mãe, de forma unilateral, se mudou para outro estado, né? Não, e esse caso sim. Esse caso eu sei que é alienação pura. E não foi um caso, por exemplo, que ela foi à procura de um emprego. Na verdade, ela foi porque ela conheceu uma pessoa na internet, né, de outro estado, e ela se mudou para conviver com essa pessoa e levou a criança junto. Não, mas aquele caso que eu falei, aquele caso que eu falei dos 95%, é exatamente o mesmo caso. As pessoas se mudam para a casa dos pais. Vão morar com os pais, não envolve novo relacionamento, entendeu? Vamos aproveitar que você entrou nessa parte do novo relacionamento. Tem uma pergunta bem cabeluda aqui que eu gostei. Chegou até recente, mas eu vou colocar ela um pouco na frente das outras. Mãe coloca homens na casa. São 2 filhas, uma de 10, uma de 13, e o pai perguntou se ele consegue a guarda, porque acha isso imoral. Então a doutora responde porque é mais capaz do que eu para falar sobre a moralidade nesse sentido da saúde mental.
o que é que a doutora acha? Eu sei que muitos juízes hoje em dia, com um viés moderninho, a mulher pode namorar 200 na mesma semana, se ela tiver emprego fixo e mantiver as crianças na escola, isso para o juiz é de menos. Não deveria ser, né? Mas o que é que a doutora vê muito aí? Olha, eu acho que, mais uma vez, não tem uma resposta genérica, Márcio, sobre isso. Mas o que eu vejo, em tese, é o seguinte, que existe uma polêmica muito grande em torno tanto da maternidade quanto da paternidade socioafetiva. Que a gente sabe, e não podemos nos negar para essa realidade, né, que ocorre hoje em dia. De muitas famílias se desfazerem, se refazerem e procurarem novos relacionamentos. Isso é normal. Não, Só mas que nesse qual caso aqui, só é a minha uma visão sobre colocação. isso? Esse não é sobre a socioafetiva, não. Esse daqui é porque ele está reclamando que ela está conseguindo novos relacionamentos. E são vários homens, não um só. E que expõe as filhas dele porque ela leva para casa. Foi esse rapaz aqui que não perguntou. Ainda não é aquela da socioafetividade, não. Sim. Ele só acha imoral. A filha dele está sendo exposta a vários namorados da mãe. Mas aí o que é que acontece? Primeiro de tudo, quando você vai entrar com uma guarda, você precisa ver se essas pessoas que estão convivendo com a genitora, porque eu penso assim, né? Cada um tem a liberdade e o direito de fazer da sua vida o que bem entender. Isso é um fato. Nós temos liberdade para isso. Porém, todavia, entretanto, tá? Quando estamos em uma relação onde envolve filhos, a gente não pode pensar apenas em si mesmos. Isso também é um ponto muito importante. Então, veja, quando um pai ou uma mãe decide entrar em um novo relacionamento, né, eu acho que, primeiro, essa pessoa ela precisa avaliar, né, as pessoas que ela decide colocar na vida daquela criança. Porque a gente vê, não é de hoje, mas veja, isso pode acontecer com qualquer um, gente. Não é só com padrasto, madrasto, ou até pais e mães podem ser violentos com a criança. A gente vê isso hoje em dia. Então, o que é preciso avaliar? Se essa situação que a mãe se encontra, ela está colocando em risco a integridade física ou psicológica dessa criança. E aí você precisa mostrar, por exemplo, para o judiciário, você enquanto parte, que os riscos que você acredita que a criança possa estar passando por meio dessa vivência, por meio desse comportamento da genitora. Porque não é porque eu, Raíssa, ou eu, Márcio, acho que é imoral, que eu vou tirar a criança dali e vou pegar a guarda para mim. Não é assim. Não é assim. No judiciário, você só pode, né, retirar a guarda de uma pessoa se você comprovar que essa pessoa está colocando em risco a integridade física ou psicológica dessa criança ou desse adolescente. Entende? Exato. Então, nesse sentido, o que eu aconselharia é que houvesse uma avaliação mais aprofundada. Alguma vez a criança já relatou algum incômodo, algum desconforto, presenciou ali alguma situação de violência, alguma situação ali que possa ter... Porque às vezes, veja, às vezes é um mal-estar da parte, mas não é da criança. Entende? Então, o que eu acho que precisa ser avaliado é isso. É muito importante que pais e mães, eles consigam separar a relação conjugal da relação parental. Isso é um fato. Ah, porque ela seguiu, tá em outro relacionamento, tá se relacionando com uma nova pessoa e eu não gosto dessa pessoa. Mas não é você que tem que gostar. Exato. Entende? Agora, uma vírgula aqui. Você deve interferir a partir do momento que essa situação estiver causando danos para sua filha ou para o seu filho. Tá colocando em risco, tá afetando, a criança tá trazendo reclamações, a criança está trazendo queixas em relação... Veja, investigue a pessoa que a sua filha está convivendo. Isso não é só em relação aos pretendentes da genitora, mas é em relação a tudo. As amizades, a escola, com quem essa criança está convivendo na escola? Pesquise, investigue. É um direito seu, enquanto pai, resguardar pela integridade da sua filha. Né? Agora que isso seja pautado em motivos plausíveis. Né? Até para que a gente, e eu acho isso muito importante, enquanto assistente técnica, eu sempre oriento os meus clientes nesse sentido. Gente, foquem na criança. Façam de tudo para você não trazer esse conflito, esse debate, para uma questão meramente pessoal. E aí eu pego muitos processos de clientes meus, que ao invés de focar na criança, de mostrar porque ele é uma boa mãe ou um bom pai, ou porque não é, em vez de se focar nisso, traz. Ah, olha como a mãe se comporta, olha como a mãe se veste. Gente, mas às vezes pode ser uma péssima esposa, um péssimo marido e ser uma excelente mãe, um excelente pai. Exatamente. Isso que precisa ficar claro.
Então, E esse é é o o que eu falo sempre, ainda bem que a gente concatena nisso aí, porque é o que eu falo, não é o que você acha que é imoral, é o que causa desconforto ou é impropício para a criança, entendeu? isso. Nesse caso dele aqui, eu falei que é um caso que ele pode sim tentar, porque são vários, né? Ele falou que são várias pessoas diferentes, então tá sempre tendo. E leva para casa, né? Para a própria casa. E aí realmente são duas filhas mulheres. Eu acredito que é uma briga boa, porém, é como a doutora disse, tem que se enxergar a qualidade dessas pessoas. O que eles fazem lá, se só fica um tempo conversando, comendo alguma coisa, depois vai embora, ou se passa a noite, né? Realmente é muito complexo. Eles mandam essas caixinhas pensando que a gente tem solução mágica. E eu costumo dizer que algumas caixinhas eu até perco até seguidor, porque eu digo assim, amigo, eu vou lhe dar uma resposta genérica no History, mas a sua questão é de consultoria, que eu vou ter que analisar. Aí esse rapaz some, infelizmente, às vezes, e eu acredito que depois... Eu até vi alguns voltarem a seguir, depois de um tempo, com o mesmo problema ainda, entendeu? Infelizmente, as pessoas, por último, eles querem se defender. Eles querem solução mágica, mas se defender mesmo de verdade. Tem uma outra questão aqui sobre Maria da Penha. Mãe faz falsa acusação contra mim e eu não posso ver meus filhos. Aí ele perguntou se a lei Maria da Penha é contra filho contra pai. Eu vou responder a esse cidadão que é aquilo que eu acabei de falar. É necessário a análise do caso, dos autos, mas normalmente uma protetiva contra a mãe lhe afasta do seu filho, porque como é que você vai conseguir buscar a criança a 200 metros de distância do lar? Mas aí, nesse Entendeu? caso, o que é que a gente faz? Por exemplo, porque existe alguns casos na Lei Maria da Penha onde a medida ela não é estendida para as crianças, né? Exato. Então, o que é que acontece? Duas alternativas que nós utilizamos nesses casos, Márcio, ou as partes, elas colocarem um terceiro para Sim. fazer essa troca. Por Uma exemplo, sogra, um a avó sogro. pega a criança, a Exato. avó, um tio, uma prima Um pega a tio. criança, ou então eu aconselho demais. Principalmente quando as partes não se entendem, e aí naquela troca da criança, é aquela briga, aquele escândalo na presença Sim, da sim. criança. Então, quando eu vejo que esse litígio, ele está muito forte entre as partes, eu recomendo também que essa troca ela possa ser feita na escola. Na própria Exato. escola Foi o da que, criança. foi o que eu pensei aqui no caso dele, porque ele não respondeu, né? Eu queria tirar a dúvida com ele, ele não disse se era contra se era contra eles dois ou se envolvia a criança. Realmente nem todo caso é estendido. Sim, Inclusive, essa questão do rapaz aqui, eu acredito que seja só entre ele e a esposa realmente, porque foi uma possível agressão doméstica que afastou ele do lar. E aí é como a doutora disse, coloque um terceiro responsável, geralmente um parente próximo, para ir é. buscar o seu filho E e, aí, meu amigo, eu curta a sua acho muito paternidade. importante é o seguinte, né? Por exemplo, se, por exemplo, tá ali, a gente sabe que processos judiciais eles demoram, né? E passam anos, às vezes, ali para serem solucionados no judiciário. Então, o que é que acontece? Se essa denúncia de abuso ou essa denúncia de violência doméstica, ela foi feita apenas como uma medida protetiva para a mãe e não interferiu ali na convivência do filho, né? Do pai com o filho, eu acho que, assim, por exemplo, dá possibilidades para que, enquanto esse processo ocorre, você tenta provar sua inocência, para que essa convivência ela ocorra de outras formas. E aí o que acontece? Se, mesmo com essas outras alternativas, de você colocar um terceiro, de solicitar a troca da criança na escola para que você não possa ter o contato direto com a genitora, se mesmo após isso a mãe ela continuar impedindo ou dificultando esse convívio, aí você pode entrar com um processo de alienação parental. E aí, posteriormente, por exemplo, quando você consegue arquivar esse processo por meio de provas, provar sua inocência, você coloca isso como subsídio. Para mostrar que essa acusação ela foi feita não com o caráter de prejudicar a convivência com o seu filho. E esse está ali exemplificado, né, dentro da lei de alienação parental como uma das possibilidades, né, de um dos rolos exemplificativos da prática de alienação parental, quando você realiza uma falsa acusação. Só que até você provar que essa acusação é falsa, demora. Então, estabeleça alternativas em caso de, mesmo assim, com essas alternativas, a outra parte continuar dificultando, entra com o processo de alienação parental. Em concomitância, né, enquanto o outro processo está correndo no judiciário. Exato. Camila, você deixou uma pergunta aqui na caixinha da live, mas assim, você colocou lá nos comentários, mas infelizmente o horário para a gente coletar lá
como a gente está na live, não dá para ir lá nos comentários, entendeu? Foi até umas 6 da tarde, eu coletei tudo que estava lá ainda e a gente vai responder aos poucos. Se a gente perceber que dá tempo, eu dou um pulinho lá enquanto a doutora explana alguma pergunta, viu? Mas, infelizmente, se você não colocar aqui na caixinha da live, a gente não vai poder ir lá dessa vez olhar, vai ficar para uma próxima. E se vocês gostarem, quiserem mais, a gente nada impede, né, doutor, da gente marcar da live. Quem ficar até o final tem uma surpresa aí, que nós vamos dar algumas dicas de defesa prévia. Procurem-nos, mas ajam já na defensiva desde que receber a denúncia, né, doutora? Exatamente. A partir da denúncia já é bom estar sabendo o que fazer além de nos contratar. Vamos para a socioafetividade, que é muito interessante. Infelizmente, na bolha da machosfera, a socioafetividade é tratada como um demônio. Que a gente sabe, eu pelo menos vejo pelo trabalho da doutora, que eu acredito que pensa igual a mim, a socioafetividade é uma bênção. Nós tínhamos, inclusive, avós no passado que adotaram filhos do outro casamento um do outro. Agora, isso vai entre a honra e a obrigatoriedade. De 0 a 100, né? Em alguns segundos. E aqui o rapaz está perguntando se ele... Isso aqui é uma pergunta, inclusive, que faz jus àquela questão antiga, que é do homem que assumiu e não tem vergonha disso e se apegou à criança. Ele pergunta aqui, 2 anos com a mulher, acabou, ela não deixa ver o filho. Cabe alienação parental contra filho socioafetivo? Depende, meu amigo. Primeiro, você registrou essa criança, você assumiu, ou você está só colocando na esperança do que é muito difundido pelos produtores de conteúdo, que a socioafetividade é algo mágico. Porque socioafetividade, ela ocorre no dia a dia. Mas se você não busca a representação disso juridicamente, é somente falácia. Eu vejo muita gente demonizando aí mãe solteira, viúvas, pessoas divorciadas, como se fossem golpistas que queriam buscar um pai. E isso é uma perda de tempo, infelizmente, na nossa bolha, porque a gente sabe que, apesar de que é realmente uma carga maior para o homem que não tem filho se relacionar com a mulher que tem filho, isso é uma questão também de responsabilidade, não é só de fardo. Aí o cara vai ter uma responsabilidade maior, porque é uma criança, e ela não merece ser colocada de lado, mas o que eles mais usam para demonizar esse tipo de mulher, a que tem o filho, é que ela vai querer a pensão. Meu amigo, primeiro, se você registrou como socioafetivo, é seu filho. Isso é que nem uma adoção. Então, sim, se você registrou, você tem todo o direito de pai, como se biológico fosse, para poder visitar, para poder ter convívio, cabe sim a ação de alienação parental. Só que você teria que ter registrado durante essa convivência. Se você não fez, busque a via da ponderação, da amizade, converse, para ter acesso de novo à criança, ou a via judicial para uma coisa que eu acho que vai ser infrutífera, principalmente se ela tiver um pai já no registro. Porque a socioafetividade não é mágica, tem que ter a lacuna do pai. Primeiro de tudo, que não dizem, é assim, MSOL quer um pai, quer pensão. Mas ninguém diz que para essa mulher conseguir, mesmo que judicialmente, reconhecer a socioafetividade, tem que não ter o nome do pai ali. Porque a partir de quando tem um pai biológico na certidão da criança, é caso, inclusive, judicial para colocar um segundo pai. Não é assim, vai no cartório, nem para reconhecer de livre e espontânea vontade é fácil. Mas a gente vê muito, gente perdendo tempo, profissionais como eu, como a doutora Raíssa, às vezes perde a oportunidade de atuar realmente porque as pessoas estão paradas em mãe solteira, socioafetividade e outras coisas mais que são invenção para ganhar like. E o que a demanda mesmo judicial que a gente vê no dia a dia, na prática, é guarda de filho, alienação parental, falsa acusação de todos os tipos. E eu vejo muito pouco conteúdo de falsa acusação, e as pessoas como eu e como a doutora Raíssa, que publica isso, às vezes não tem nem público. A postagem não bomba, não tem engajamento, porque o pessoal só quer engajamento de xingamento, de ódio, de um gênero contra o outro. Ou seja, ou você publica para humilhar o outro gênero, ou você não tem público. E graças a Deus eu não me proponho a isso. Eu estou, inclusive, há mais de 6 meses, filtrando todos os comentários. Eu perco engajamento, que eu apago o comentário de xingamento, apago o comentário que vai contra o gênero, porque isso vira uma rinha, entendeu? Não é um trabalho, é uma rinha. E eu não vou promover rinha.
E eu acredito também, pelo que eu percebi do perfil da doutora Raíssa, ela também é desse mesmo modo. Na Então, o que verdade, acabou... assim, eu acho, só um apontamento aqui, Márcio. Eu acho o seguinte, que é como eu falei, eu sempre deixo isso muito claro. Eu atendo homens e atendo mulheres. Eu atendo homens e eu atendo mulheres que são vítimas de alienação parental. Já peguei 2 mulheres vítimas de alienação parental e uma delas, inclusive, vítima de violência doméstica. Comprovado, constatado, não é coisa de invenção, constatado que foi vítima de violência doméstica, tá? Então, assim, veja, a lei, gente, ela serve, ou pelo menos deveria servir tanto para um quanto para outro, tá? Quando eu, por exemplo, me posiciono em relação a um post sobre alienação parental, eu sempre tento colocar genitor, genitora. Coloco no finalzinho. Sabe por quê? Porque eu acho que nossa postura, enquanto profissionais, ela não deve servir para suscitar conflitos desnecessários entre as partes. Porque conflito é o que já tem, gente. É o que já tem. Eu acho que a gente tem que trazer ali uma solução minimamente apaziguadora, pacificadora. E isso visando o melhor interesse da criança. Porque pode existir ex-mulher, ex-marido, ex-sogra, mas nunca vai existir ex-filho. Você pode odiar aquela pessoa, não ir com a cara dela, não concordar com nada do que ela faz. Mas uma coisa é certa, ela vai ser mãe ou pai da sua filha pro resto da vida. Pro resto. Então, eu acho, e aí entra um ponto, né, que até colocaram aqui, sobre a questão de quando, eu estava dando uma lida nos comentários, de quando esse litígio entre as partes, ele é muito grande, e aí a guarda compartilhada, ela não se torna viável. E aí entra um pouco, esse debate, Márcio, entra um pouco até no post que nós fizemos falando sobre isso. Que foi o post que eu trouxe até alguns exemplos de leis de fora que versam sobre o assunto. Quando a gente vai analisar dentro de uma perícia psicológica quem é quem apresenta melhores condições estruturais, psicológicas para deter a guarda, se um outro, se os dois, né, ou se os dois. O que é que a gente tem que observar quando a guarda compartilhada ela se torna inviável? A gente tem que analisar quem é dos genitores que melhor consegue promover a convivência da criança com a outra parte. Exatamente. Por que nós temos que fazer isso? Porque essa pessoa que consegue priorizar, respeitar essa convivência da criança com a outra parte, é provavelmente aquela pessoa que detém de uma melhor maturidade, de melhor habilidade parental para lidar com a separação e não confundir a conjugalidade com a parentalidade. É aquela pessoa, a gente tem que buscar aquela pessoa que consegue colocar os interesses da criança acima dos seus, tá? E isso tem lá um artigo dentro da lei de alienação parental. Inclusive, é o que eu ia falar, não é nossa opinião, é lei. Sim, exato. E aí o que é que acontece? Qual é a realidade judiciária? Mesmo isso sendo lei, tá lá, como o senhor bem sabe, dentro da lei de alienação parental, nós trouxemos aqui no Instagram leis de fora que versam sobre isso também. Inclusive leis que, se brincar, são até mais rigorosas que a lei de alienação parental que nós temos aqui no Brasil, tá? Então, veja, a gente busca esse genitor que lá fora as pessoas chamam até cláusula do genitor amistoso, que é justamente esse genitor que consegue colocar os interesses da criança acima do seu e facilitar a convivência da criança com o outro. Então, isso é o que deve ser buscado. Só que, vírgula, no judiciário, né, que a gente sabe que existe esse instinto materno muito grande, nem sempre essa lei ela é aplicada adequadamente. Justamente porque não está se olhando os genitores em pé de igualdade, não está se olhando aquele genitor que consegue garantir a convivência familiar da criança, que é um direito dela de forma saudável. Tá? Então, essas pessoas, mesmo muitas vezes vendo, digamos assim, que o pai ele possui melhores condições de exercer essa guarda, consegue priorizar os interesses da criança, o que é que acontece? A guarda continua com a mãe. E aí eu bato muito nessa tecla, por aqui, que veja, quando a gente pega um caso, uma acusação de maus tratos, de abuso físico ou de abuso sexual, qual é a primeira coisa que o judiciário faz, doutor Márcio? Separa a criança. Afasta da convivência com aquele genitor. Aí, beleza, é comprovado que o cara é inocente. Que aquilo foi só invenção, foi uma alienação. E só um detalhe, anos depois, né? E anos depois.
Anos E aí o que depois. acontece? Você percebe, e eu digo, a alienação parental é considerada abuso moral. É violência psicológica contra a criança. Então, quer dizer, quando existe uma acusação de violência física, afasta, e de violência psicológica mantém, essa lógica está errada. Está errada. Porque o que as pessoas costumam fazer muitas vezes é tentar atribuir as violências de ordem psicológica como menos prejudiciais ou menos danosas do que as violências de ordem física. Tá? Isso é um erro muito grande, porque, doutor Márcio, às vezes, as violências de ordem psicológica, gente, elas trazem repercussões na vida do sujeito que podem durar a vida toda, o resto da vida daquela pessoa. As violências de ordem física, muitas vezes, acontece aquele trauma, aquela lesão, e é superado, e a pessoa volta a ter uma vida funcional normalmente. Só que as violências de ordem psicológica não são assim. E aí, enquanto o judiciário não entender e não tratar com severidade essas violências de ordem psicológica, e aí cabe a nós profissionais denunciarmos, é uma obrigação nossa fazer isso, porque assim como o médico legal, ele tem um dever, tá, gente, de denunciar uma violência de ordem física, uma violência de ordem sexual, nós, enquanto profissionais capacitados da área psicológica, temos o dever legal e ético de denunciarmos violências de ordem psicológica, de apontarmos para o judiciário os sinais de que a integridade psicológica dessa criança não está sendo respeitada. E se o judiciário não tomar, certo, uma decisão, uma postura no intuito de proteger e de cessar esse tipo de prática, aí a gente está rasgando o direito dessa criança, rasgando o ECA, rasgando a Constituição, rasgando tudo. Né? Porque, infelizmente, os direitos delas não estão sendo respeitados. E aí é o que eu falo. Violência de ordem psicológica, ela não pode ser negligenciada. Se você me perguntar assim, eu até estou atuando em um caso que fala sobre isso. A pessoa faz uma acusação de abuso sexual. E aí você me pergunta, doutora, o que é pior? Uma violência real ou uma violência inventada? Eu digo a você os dois. Sabe por que os dois? Porque muitas vezes uma criança que mesmo não tendo sido abusada, mas ela acredita que ela foi. Ela acredita porque isso foi implantado nela, tá? Ela pode desenvolver os mesmos sintomas de uma criança que foi verdadeiramente abusada. Então, em termos psicológicos, uma falsa acusação, ela pode produzir tantos danos quanto um abuso verdadeiro. Entende a gravidade disso? E o judiciário... Eu vi um caso, não como patrono, mas estudando, onde, inclusive, esse caso é emblemático, ele virou até um filme, é porque eu não estou lembrado do nome do filme agora, onde a filha só descobriu que o pai não tinha abusado dela quando ela completou 16 anos, começou a entender mais ou menos o que era o abuso, e ela percebeu que ela tinha sido iludida pela genitora, e infelizmente o pai dela, por ter sido preso, por consequência dessa falsa acusação de violência sexual, ele foi morto por um colega de cela. E aí é como você disse, doutora. Não volta o tempo, não volta o pai, não desassassina. E é uma falsa acusação que vai ficar só na mente das pessoas, porque não há mais reparação. Morreu com ele o direito de requerer isso. O Estado não vai processar aquela mulher por ter prendido, até porque o Estado fica, me desculpa assim o termo, com aquilo na mochila, porque prendeu uma pessoa injustamente. E o Ministério Público, que é quem deveria atuar nisso aí, colocando a denunciação caluniosa e toda a movimentação do erário contra aquela falsa acusação, ele simplesmente arquiva e muitas vezes coloca um laudo genérico lá de que aquela mulher sofreu algum tipo de violência, quanto mais, e que aquilo ali causou a falsa denúncia. Justifica as violências cometidas por mulheres. Não só contra mulheres, né, e por mulheres, mas assim, justifica para encerrar o caso. Eles justificam para encerrar o caso. Porque o Estado... coloca ali ausência de provas, ausência... E nem a denunciação caluniosa, que a gente já sabe que é uma possibilidade, mas dificilmente acontece. Se você for... Eu já atuei em um caso, né, por exemplo, onde o pai acusou a mãe de praticar alienação parental e o judiciário colocou, né, que se ele não conseguisse provar a alienação parental, ele receberia uma denunciação caluniosa. Para o homem serve. Mas aí veio uma mulher. Eu atuei em um caso que assim, a própria mãe da genitora se pronunciou no processo. Se pronunciou dizendo que a filha estava mentindo, gente. E
quando foi a pessoa entrou com um processo de denunciação caluniosa, não, foi só uma situação temporária, um surto que ela teve na hora. Mero de sabor. É, É um mero de sabe? sabor. Ó, padrasto fala mal de mim. Isso tem também sobre uma avó. A pergunta é parecida. Mas como padrasto e avô, por afinidade e por consanguíneo, eles são quase equivalentes no ordenamento jurídico, então é praticamente a mesma resposta. Padrasto ou avô fala mal de mim para minha filha. Isso é alienação? Ela gosta deles. No caso do avô, ela deve gostar, eu estou só colocando como extensão. Mas nesse caso aqui da pergunta, ela gosta dele e do padrasto. É outra questão muito subjetiva, né, doutora? Porque a gente tem que ver o que é esse falar mal, se é uma rixa entre os dois, né? Se você for ler a lei de alienação parental, você vai ver que a alienação ela pode ser cometida pelo pai, pela mãe, pelos avós ou por qualquer pessoa que tenha a criança sob sua guarda ou vigilância, tá? Sobre a sua tutela. Então, veja. Isso é a letra da lei do artigo 2º, né? Eu, inclusive, fiz um post onde eu criticava o termo alienação parental. Do meu ponto de vista, não deveria ser considerada alienação parental, deveria ser considerada alienação familiar, né? Porque a gente percebe que quando ocorre a prática de alienação parental, tem aquilo que a gente chama de cúmplices da alienação. Às vezes, aí chega a avó, aí chega um tio, aí chega outra pessoa, né, que toma partido, toma as dores daquela pessoa e começa a ser coniventes com a prática de alienação parental contra aquela criança. Então, uma grande questão que eu sempre bato aqui na tecla é o seguinte, gente, é que algumas pessoas, elas se utilizam de o meu filho merece saber a verdade. Então, aí pode discutir, pode falar mal do pai, pode falar mal da mãe na frente da criança, né? E eu faço o seguinte questionamento, né? Que verdade? Que verdade que essa criança merece ficar sabendo a sua verdade? Porque, veja, filhos, gente, não devem ser tratados como colegas de quarto. Não devem ser tratados como terapeuta dos pais. Não são as crianças que têm a obrigação de defender os interesses dos genitores, de tomar partido para um dos lados. Não menos como bem, né? Não são. Então, o que acontece? Eu vou falar pro meu filho porque ele merece saber a verdade. Gente, isso é uma violência terrível contra a criança. Que verdade. Se você, enquanto adulto, já tem dificuldade de lidar com um processo que nós sabemos que é doloroso de separação, não tem muitas vezes maturidade, estrutura emocional, tá? Para lidar com uma separação, você vai tratar isso com uma criança de 5, 9 anos. Essa criança vai ter mais maturidade para lidar com isso? Qual a lógica? Então, todas as vezes que você fala mal do pai ou da mãe da sua filha, não é contra ele que você está agindo, é contra seu filho, que deveria ter o direito de ser preservado desse litígio e de se sentir livre para amar ambos os pais, tanto pai quanto mãe. Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, uma perícia, uma das coisas que nós analisamos é qual é aquele pai, qual é aquela mãe que consegue preservar a criança disso. Porque se você briga, xinga o pai na frente da criança, isso é uma violência contra ela. Você não está respeitando os direitos dela, tá? Então, assim, ok, mas eu odeio a outra parte, eu tenho todos os direitos de odiar ele, você tem. Desde que isso não seja passado para a criança. Quiser falar mal do pai ou mãe da sua filha, fala com um amigo, procura um psicólogo, fala com qualquer outra pessoa. Mas a criança não tem a obrigação de saber disso. Lembre sempre, criança, ela é 50% pai, 50% mãe. Ainda que você não goste da outra parte, ela faz parte do seu filho. E foi graças a ela que a criança veio ao mundo. Então, respeite esse direito dela de amar um e de amar outro. A não ser, como eu sempre bato aqui na tecla, os únicos casos que são exceções aqui, tá? De você tentar impedir e barrar a convivência com a outra parte, é quando existe uma prova, uma evidência de que essa criança está correndo risco na mão desse genitor ou dessa genitora. Tirando isso, por divergência, porque eu não concordo, isso é um problema seu. É de ordem pessoal, não é de ordem da criança. E eu acho que muitas vezes quando as pessoas elas entram em disputa judicial, elas esquecem de se focar nisso. Respeita o direito do seu filho de conviver com o outro, sabe? Eu acho que a gente começa a combater a alienação parental quando nós começamos por nós mesmos a ter esse tipo de consciência. Que é muito fácil a gente
exigir do conselho tutelar, dos psicólogos, do judiciário, que eles tenham essa consciência. Mas e nós? Será que nós estamos tendo? Né? Vamos para 2 perguntas lá da sua caixinha. Essa você já respondeu, mas vamos deixar aqui claro, né? Quando foi e por que foi. Criança gosta do pai, mas há momentos que rejeita. Isso é subjetivo e a doutora já falou que pode ser uma memória implantada, uma falsa memória, ou realmente algum sabor que a criança tenha com o genitor, né? Alguma experiência ruim. Depende, vamos lá. O que é que acontece, que é muito comum de acontecer em crianças que têm pais separados, gente? Nem tudo é alienação parental. Apesar de eu lutar, né, em prol da lei, lutar contra a alienação parental, mas eu preciso alertar. Nem tudo é alienação parental. Porque o que acontece? Gente, nem sempre, quando a criança está rejeitando um dos genitores, é porque ela está sendo alienada. Tá? Isso daí é um ponto muito importante que muitas pessoas confundem. Porque, primeiro de tudo, quando você vai analisar a lei, Márcio, a lei, ela não foca no comportamento da criança, para começo de conversa, porque muita gente fala, a questão da síndrome de alienação parental. Primeiro que a lei nem trata de nenhum sintoma, de nenhum comportamento da criança. A lei, ela se foca no comportamento dos pais. E é um erro você, para analisar a prática de alienação parental, você se focar na criança. Né? Porque, por exemplo, às vezes tem uma criança, um recém-nascido ali, que está sendo vítima do afastamento parental, mas que não está rejeitando a outra parte. Mas está sendo vítima. Porque está tendo aquele afastamento injustificado, certo? Então, o que acontece? Só que, algumas vezes, é muito comum que as crianças, elas tenham mais apego, ou mais vínculo com uma ou com a outra parte. Às vezes é aquele pai ou aquela mãe que está mais presente nos cuidados com a criança, né? Que tem um apego maior com essa criança. E, às vezes, inconscientemente, a própria criança, ela acaba assumindo um conflito de lealdade com uma das partes. Ou seja, é quando essa criança ela se apega àquele genitor que aparentemente está mais fragilizado com o litígio, com a separação. Então, vou dar um exemplo para você. Muitas vezes a mãe ela não proíbe a convivência, ela não fala mal do pai na presença da criança, mas toda vez que ela discute com o pai, ela chora na presença da criança. Toda vez que ela discute com o pai, ela chora, ela sofre. Toda vez que a criança vai embora, ela demonstra ficar ali chorando, com saudade. Então, veja, a criança ela não vai, gente, vendo a mãe ou o pai dela sofrer, querer conviver com a outra parte. Isso é o que a gente chama de conflito de lealdade. Nessa formação desse conflito de lealdade, nem sempre existe aquela rivalidade, né? Aquela campanha de desqualificação, Não, gente, às vezes isso é uma coisa da própria criança que faz. E aí entra muita gente. A criança não está querendo conviver, é alienação parental. Detalhe. Eu sempre levo os meus clientes a refletirem no próprio comportamento deles que pode estar ocasionando essa recusa. Porque eu vou dar um exemplo para você. Às vezes, aí você pega uma criança que ela é extremamente apegada ao pai ou à mãe dela, tá? E aí, quando ela vai conviver com a outra parte, tudo que a outra pessoa faz é tentar falar mal do outro. Tentar descobrir o que é que está acontecendo na casa da mãe, na casa do pai, ficar tentando ali, ó, colher informações da criança, que acaba se tornando um pombo-correio no meio desse discurso, no meio desse conflito. Fica ali tentando extrair informações da criança, como se tentasse captar qualquer coisa ruim para falar mal da outra parte. E aí, veja, toda vez quando a criança vai conviver com essa outra parte, ela se sente pressionada a falar mal do genitor dela. E aí entra um ponto muito importante, né? Que as pessoas falam aqui, mas a criança, ela recusa. A criança, ela não quer conviver. Só que aí a gente tem que entender, gente, o que é que está ocasionando esse comportamento. Será que tem alguma coisa que um dos pais estão fazendo que pode estar ocasionando isso? Uma questão de você brigar sempre na presença da criança com a outra parte, de você falar mal para a criança com a outra parte, de ficar tentando colher informações da criança para produzir provas contra o outro. E aí, a gente tem que entender uma coisa, que a criança, ela vai fazer de tudo para ela se sentir amada e acolhida pela outra parte. Então, eu vou dar um exemplo para você. Se ela entende que ao conviver com o pai, ou ao conviver com a mãe, ela está desagradando o cuidador dela, né? Se ela entende que isso é ameaçador para ela, que é considerado um ato de deslealdade, ou que ela, de uma forma ou de outra, porque isso também acontece, ela vai ser punida por demonstrar a parte,
O que é que vai acontecer? Ela vai falar o que precisa para se livrar daquilo, daquela situação. Então, sabe o que é que eu vejo muitas vezes em processo judicial, Márcio? Quando a criança está com a mãe, fala aquilo que a mãe quer ouvir. Fala aquilo que ela acha que a genitora gostaria de escutar. Beleza. Parceria. Aí a genitora pega, olha, tá vendo? Eu tava certa, isso aqui, o pai me empresta, não vale nada não. Aí vai pra casa do pai. Quando ela tá na casa do pai, aí ela começa a falar aquilo que ela acha que o pai quer ouvir. O pai não gosta da mãe. Tem aquela rivalidade entre eles. Então ela vai falar para o pai aquilo que o pai quer ouvir. Aí sabe o que, é que o pai faz? Olha, tá vendo? Eu tava certa, a mãe não presta isso. Entende? E a criança fica naquele jogo, naquele pé de guerra. Mas o que ela tá falando, gente, e esse é um ponto muito importante da perícia psicológica. Quando a gente vai analisar e tratar de crianças, gente, nem sempre a gente tem que se apegar ao discurso literal da criança. A criança ela não tem compromisso com a verdade. Porque muitas vezes esse discurso ele pode estar sendo coagido, ele pode estar sendo induzido. E quem trabalha com alienação parental sabe que a alienação parental ela tem natureza jurídica de coação moral. E isso interfere diretamente na espontaneidade e na autenticidade do discurso dessa criança. Então, muitas pessoas se apegam a isso, a esse discurso literal. Não quero meu pai, não quero conviver com meu pai, não gosto dele, mas não percebe que esse discurso ele não é autêntico. Esse discurso está sendo forçado, influenciado ou manipulado de alguma forma. O que a gente analisa, por exemplo, dentro das perícias psicológicas? Vamos lá. A gente trabalha muito com comportamento não verbal, né? Como é que a criança ela reage na presença daquele genitor, naquela genitora. Então, bora lá. Aí a gente chama para dentro da sala, né? Para analisar o pai, a mãe, a criança. E aí você percebe, quando a criança está na presença da mãe, é aquele escândalo para não ver o pai. Não quero, e grita, esperneia, faz tudo. Não quero conviver com o pai. Tá certo. E aí você vai ali conversando, vai interagindo com a criança, o pai vai se aproximando devagarzinho. E aí ela percebe, aos poucos, aquele pai que ela odiava, que ela morria de medo, que ela não gostava, e de repente ela vai se aproximando devagarzinho, né? Quando ela percebe que tem ali minimamente um ambiente seguro e saudável para ela demonstrar os sentimentos verdadeiros dela, ela começa a se aproximar da outra parte. Isso é o comportamento não verbal. Eu falo que eu não quero conviver, mas o meu corpo fala outra coisa. Então, quando você vai analisar crianças e adolescentes, principalmente aquelas que são vítimas de alienação parental, você não pode se prender a esse discurso. Não pode. Não pode porque você tem que entender que... E aí entra aquele mito. Criança fala sempre a verdade. Isso é um mito, gente. Não é assim. Não é. E aí eu pergunto pra você. Você pega, deixa um chocolate em cima da mesa. Aí você pega e diz assim, olha, você não pode comer até eu voltar. Não pode. Vai ficar aqui e não pode comer. Aí a criança não aguenta. Ela pega, come e fica ali com a boca toda suja de chocolate. Aí quando você volta, ela sabendo que ela vai ser punida, né? Ela sabendo que ela vai ter sido castigada por ter comido, o que a criança fala? Eu não comi. Mas isso é a verdade? Ou ela está tentando apenas se proteger psiquicamente de uma possível punição da outra parte? O mesmo acontece com a alienação parental, né? Então, por isso que e aí viraliza, né, esses vídeos na internet da criança esperneando, da criança chorando para não conviver com o outro. E aí eu digo para vocês, não se apeguem a isso. Não se apeguem. Porque vocês não sabem a origem desse tipo de comportamento. Esse mito de que a criança não mente, isso é uma falácia. Isso foi até duas perguntas, né? O rapaz perguntou sobre os vídeos que viralizaram contra a lei de alienação parental na época. Foi uma febre, a famosa trend, que várias mães mostrando como a criança chorava quando o pai vinha buscar. A gente sabe que a criança chora quando ela é deixada na escola pelas primeiras vezes. A doutora, como psicóloga, sabe muito bem por quê. Exatamente, por não estar tendo tanto contato com aquele genitor, é quase a mesma sensação de estar sendo entregue a um professor. As pessoas não analisam isso e aí começam a dizer, tá vendo? Realmente esse cara faz alguma coisa com aquela criança. Ou ainda pior, uma criança de 3 anos mandando áudios para um WhatsApp que está bloqueado. Aí a mãe chega e diz, tá vendo? Ele bloqueou a própria filha. Aí eu pergunto, essa menina tinha um WhatsApp com 3, 4 anos? Ou a mãe está usando o próprio WhatsApp que o pai bloqueou já, às vezes, por não ter tido uma boa convivência, às vezes pode estar numa protetiva, não pode nem falar com ela naquele WhatsApp. E aí a gente fica como, né, doutora? Porque viraliza,
vira um homem demônio porque não quer ouvir a filha mandando aqueles áudios muito bem elaborados, com frases, praticamente frases, vamos dizer assim, de filosofia de botequim. Uma criança de 4 a gente anos. percebe que tem uma reprodução do discurso, né? E aí você percebe, por exemplo, dos sinais que está vendo na prática de alienação parental, por exemplo, é quando você vê que a criança ela tem um discurso que não é compatível com a idade dela. Eu já vi, por exemplo, criança de 3, 4 anos falando de decisões judiciais. Mas o que é que criança de 3, 4 anos entende de lei, gente? Você olha assim, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada. Então, você percebe, Márcio, que é um discurso que ele é programado, que ele é reproduzido, que ele é mecânico. Ela vai então, e aí eu pergunto para você, né? A grande questão, se você me perguntar, por exemplo, por isso que eu bato tanto nessa tecla, qual é o melhor remédio para combater a alienação parental? É a convivência, gente. É a convivência. Porque quando uma criança, e aí entra aquelas famosas guarda compartilhada que mais se assemelha com a guarda unilateral, como a gente bem sabe, e aí veja, a criança ela passa 7 dias na semana, 24 horas ouvindo apenas a genitora, ou o genitor, sem ter a oportunidade de colocar em xeque aquilo que está sendo dito. Então, se uma criança ela cresce ouvindo seu pai é um monstro, seu pai não presta, seu pai não vale nada, sabe o que ela vai... Se ela não tem a possibilidade de conviver com esse pai, ela vai acreditar nisso. Ela vai levar isso para a adolescência e vai levar isso para a vida adulta dela. Só que a convivência é a melhor forma de você combater a alienação parental, porque você promove essa possibilidade de conviver, cessa a prática de alienação parental, porque a outra parte ela vai ter que entender que ela não tem poder sobre a criança, que ela precisa dividir essa atenção com o outro, tá? Ela tem que tirar esse desejo dela, esse narcisismo, essa questão de poder sobre a criança, de a criança é minha, ela faz o que eu quero, ela tem que respeitar as minhas vontades, tá? Então é por meio de uma guarda compartilhada, de um convívio de fato equilibrado entre as partes, né, que a criança ela vai ter essa possibilidade de entender que a separação não tem nada a ver com ela. Não tem nada a ver. Que ela pode continuar amando livremente um e amando o outro, tá? Então, essa questão é algo muito polêmico isso, mas as pessoas que falam essas coisas de a vontade da criança tem que ser respeitada, tomem muito cuidado com esse discurso. Porque muitas vezes, quando a pessoa diz que a vontade da criança deve ser respeitada, ela não está levando em consideração que muitas vezes a vontade não é da criança. Não é. Né? E aí a pessoa se isenta, mas não sou eu que quero, é o meu filho que não quer, e eu vou respeitar o desejo dele. E aí você pega e coloca a responsabilidade na criança de escolher. Não é a ela que cabe essa escolha. E é preciso que a criança ela entenda que a decisão de conviver com o outro não cabe a ela. Justamente porque se ela entender que ao amar o outro, ou querer conviver com o outro, ela vai ser punida, ela nunca vai querer espontaneamente. E aí eu faço a pergunta, como o próprio Márcio citou aqui. A criança tem resistência de ir para a escola, no primeiro momento, né? No primeiro momento, passa, espernia e grita e chora. Você vai deixar de levar a criança para a escola por causa disso? Não vai. Mas por que é que quando se trata de conviver com o pai ou com a mãe, a criança que tem que escolher? E aí eu bato na tecla anteriormente. Primeiro, você tem que estimular o seu filho a conviver com o outro. Ou tentar minimamente ali entender por que é que ela não quer aquilo. Para ver se esse comportamento, ele é justificável ou não, tá? E aí o que é que acontece? Quando você estimula o filho a conviver com o outro filho, vai, é o teu momento de conviver com o teu pai. Mas depois você volta para a mamãe. Não tem nenhum problema, a gente vai brincar, a gente vai se divertir. Lá você tem uma outra casa, lá você tem um outro espaço, lá você tem seus brinquedos, lá você tem seu quarto. Quando a criança ela tem essa permissão psíquica, né, de conviver com o outro, tendo a certeza de que ela não vai ser punida ou abandonada por isso, a criança vai. Só que quando você coloca a culpa e responsabilidade da criança, ela só vai se ela quiser, você, enquanto genitor, está se esquivando da sua responsabilidade de estimular essa convivência. Exatamente. Por isso que isso é um erro muito grande em processos judiciais. A criança é colocada... A criança que decide. Gente, criança não tem que decidir nada. A criança tem que conviver com o pai e mãe. Na sua caixinha. Oi? O que pode ser caracterizado uma violência psicológica? A gente sabe que ficou muito famosa pela lei recente por causa do julgamento da Mariana Ferrer, né? Que colocaram
na verdade, reforçaram o artigo 7º da Maria da Penha, da Lei Maria da Penha, e reforçaram também na Lei de Alienação Parental, porque já estavam sendo tramitadas, né, a possível revogação ou as alterações que a militância tanto queria. E a gente sabe que a questão psicológica, ela é muito abstrata, né? É como a doutora disse, pode ser uma coisa que para a sociedade é uma besteira, mas futuramente vai causar um trauma que hoje em dia a gente está podendo vislumbrar com as terapias de constelação familiar, né? Quando você vê que o constelador ele usa aqueles bonequinhos para poder a pessoa visualizar ali que a família, o que é que aquela família ou o antepassado fez, que pode refletir, inclusive, no descendente. Então, é aquela questão. A violência psicológica, a gente sabe que, basicamente, o rol é exemplificativo também, para variar, em quase todas essas leis, como a Maria da Penha e a de alienação parental, eles não chegam a ser taxativos, infelizmente, e felizmente também, porque é dinâmico, né? É uma lei que não vai ficar velha, mas geralmente é o quê? É uma ameaça, uma humilhação, uma manipulação, né? Geralmente envolve um narcisista, né? Não sei se é isso, a doutora pode complementar, já que é da sua área. Normalmente a violência psicológica do outro lado tem um narcisista, né? Ou uma pessoa com aquela, assim, muito dominadora. Assim, na verdade, Márcio, o que eu falo é o seguinte, nem sempre, e isso é um erro muito grande da gente, achar que toda pessoa que ela é violenta, que ela é abusiva, enfim, ela tem algum tipo de transtorno. Nem sempre, gente, nem sempre. Porque na minha graduação, eu atuei em presídios, na cidade de João Pessoa. Eu trabalhei tanto com agente penitenciário, que hoje são policiais penais, trabalhei com agente, trabalhei com presos e trabalhei com familiares de presos. Tá? E o que a gente vê dentro do presídio, gente, é que a maioria das pessoas que cometeram crimes não tem nenhum tipo de transtorno. É a minoria. Então, você achar que toda pessoa, obviamente que a gente sabe que os transtornos de personalidade, eles existem. Pessoas narcisistas existem, mas não é todo mundo. Uma pessoa, ela pode ser abusiva, ela pode ser violenta e ela não tem nenhum tipo de transtorno. E me confirma uma coisa, no pouco que eu pesquisei, para o que é dito na machosfera, na Red Pill, é o homem que desenvolve mais o transtorno narcisista. E fala-se muito de mulher narcisista. Então a doutora que é da área pode confirmar isso? Ou é a academia que está se voltando para que o homem seja realmente taxado como narcisista? É real isso? Tem estudos realmente? Ou a academia está enviesando para trazer mais uma mazela para o homem? Sendo bem sincera, Márcio, eu nem me atenho muito a essas questões de dados, de se é mais homem, se é mulher. Não me atenho muito. Agora, o que eu sei, e que isso aí é um fato, é que os homens são os maiores perpetradores de violência física e as mulheres são as maiores perpetradoras de violência psicológica. Isso aí casou muito com a realidade. Parabéns. Que é muito difícil de admitir, né? A mulher ela é muito boa de emoção. Ela tanto é mais emotiva, como ela sabe causar e manipular as emoções. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, uma curiosidade. Vocês sabiam que um dos primeiros estudos sobre serial killers, o primeiro estudo, a primeira identificação do serial killer não foi um homem, foi uma mulher. Foi uma mulher. Tá? Então, assim, veja, a grande questão que eu acho que precisa ficar muito claro. Homens e mulheres, eles podem ser igualmente perpetradores de violência. Tanto de ordem física quanto de ordem psicológica. Ficar se atendo a essas questões de gênero, para mim, é um debate que acaba não sendo frutífero. Nem para um lado, nem para outro. Tá? Mas aí, voltando à questão da violência psicológica, eu, inicialmente, como foi que eu ingressei, né, na psicologia jurídica? Desde a minha graduação, eu já entrei para a psicologia querendo a psicologia jurídica. Né? Então, assim, foi uma paixão antes de eu entrar para a psicologia. Eu já queria essa área. E aí, tudo que dentro da minha graduação, tudo aquilo que remetia à psicologia jurídica, eu queria. Por exemplo, se eu pagava uma disciplina de clínica, escola educacional, eu pesquisava sobre violência nas escolas, sobre o comportamento das pessoas, tudo aquilo que enveredasse para o lado jurídico. E aí entra um ponto muito importante da nossa capacitação enquanto profissionais. Márcio, nem a cadeira optativa de psicologia jurídica a gente tinha.
na nossa graduação. Tinha no curso de Direito, mas não tinha no curso de Psicologia. A questão da psicologia jurídica, né? Então, mas eu que já queria essa área desde o começo, eu posso dizer para você sem medo de errar. Mais de 90% do que eu sei hoje de psicologia jurídica, gente, eu não aprendi na faculdade. Eu aprendi fora dela. Porque, infelizmente, a gente tem uma formação que ela é muito deficitária na questão da psicologia jurídica como um todo, tá? Mas aí, qual foi a oportunidade que eu vi? E aí entra a questão das violências psicológicas. Eu comecei atuando em presídios, tá? Surgiu uma extensão dentro da faculdade e eu comecei a atuar em presídios. E aí, a gente tinha curso, capacitação em criminologia crítica e em outras cadeiras, né, relacionadas à área. Dentro dessa cadeira, o que eu aprendi, sem medo de errar, e um desabafo aqui para vocês, é que é o seguinte, que a gente, por exemplo, a gente ia nos presídios masculinos, né? E aí porque você via nos presídios masculinos uma fila de mulheres lá. Então, a gente prestava assistência jurídica e psicológica a essas mulheres, essas familiares, dentro do próprio presídio, né? E aí, o que aconteceu? Me foi ensinado que eu não poderia falar com os agentes penitenciários. Porque esses homens, eles eram perigosos. Eles iriam fazer qualquer coisa para prejudicar essas mulheres, né? Eles eram contra os direitos humanos. E aquela coisa toda, né? De não fala com os agentes penitenciários, é proibido, eles não gostam de você. Isso era alimentado, era fomentado. E aí, mas quando eu ia para os presídios, eu tinha um medo tão grande dos agentes penitenciários. Você tem noção? Quando eu falava toda vez que eu conversava com a família, eu ficava olhando para ver se tinha algum agente penitenciário me olhando. Eu fiz, esses caras devem me odiar. Me odiar. Tá. E aí teve um dia no presídio que chegou uma mulher que ela tinha, porque a gente sabe, né? A grande maioria dos presos, eles são sustentados não é pelo Estado, é pelos familiares. É pelos familiares. E aí chegou uma mulher, todo mês, toda semana, elas levam uma feira enorme para os presos. Uma feira enorme. E aí, essa mulher levou uma feira muito grande para o companheiro dela. E aí eu perguntei para ela, você quer ajuda? Né? Você quer ajuda para carregar as coisas? Ela fez, quero, se você puder me ajudar. Só que para eu ajudá-la, eu tinha que pedir autorização do agente penitenciário. Porque eu não podia entrar no presídio sem autorização dele. Né? E aí eu disse, ferrou. Vou ter que falar com esse homem agora. E ele vou levar eu vou levar um toco aqui, mas eu fui. Eu disse, moço, licença, eu fui apresentar, me chamo Raiz, tal. Eu posso levar, ajudar ela a levar a feira para o presídio? Ajudar ela a carregar? Pode, moço, fique à vontade. Foi super educado comigo. Me tratou super bem. Aquilo foi um choque para mim. Ele sabe quem eu sou. Eu dei com a camisa lá dos direitos humanos. Ele sabe quem eu sou. Para ele estar me tratando bem. Mas ele aceitou. E aí, depois desse meu choque, eu comecei a me interessar pelo trabalho dos agentes penitenciários. Tanto que o meu TCC foi com agentes penitenciários. E aí, para me adentrar um pouco mais nesse ramo, eu comecei a estudar a questão do impacto do trabalho na saúde psíquica. Minha primeira atuação na psicologia jurídica foi com a saúde do trabalhador. Tá? E eu fui estagiária do CEREST, que é o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, onde a gente fazia esse nexo causal entre um trabalhador, quando aparecia lá, adoecido psiquicamente, nós, enquanto estagiários de psicologia, a gente teria que saber se esse adoecimento ele tinha nexo ou não com as condições de trabalho, né, desses trabalhadores. Isso, por que é que eu estou contando isso para vocês? É para vocês entenderem que quando a gente vai fazer um nexo, essa questão da violência psicológica, tem que ter pelo menos duas coisas. Primeiro é a frequência com que essas violências acontecem. Segundo é o dano. Tá? Quando aí aparecia um trabalhador adoecido, então a gente tem que investigar toda a história de vida daquela pessoa, as condições familiares, o contexto, para saber desde quando surgiu esse adoecimento, né, de ordem psicológica, e ver se aquilo dali tem uma relação com o que ela está relatando. Então, quando uma pessoa diz que é vítima de violência psicológica, é preciso que isso seja comprovado. Só que o que é que acontece muitas vezes? As pessoas, elas já
tem aquele adoecimento, eu já vi isso acontecer. De uma mulher, ela já tem uma síndrome do pânico, ela já tem ansiedade, ela já tem um problema desde a adolescência dela, mas ela fala que aquilo foi decorrente de uma violência doméstica que ela sofreu. E ela se utiliza desses laudos, desses pareceres, para dizer que essa violência foi causada, que esse adoecimento foi causado pela suposta violência que ela sofreu. E aí, quando a gente vai analisar a questão das violências psicológicas, é isso que tem que ser analisado. Se existe esse nexo causal, quando foi que surgiu esse adoecimento, qual era o contexto que a pessoa estava inserida, a frequência com que isso acontecia, primeiro de tudo, para saber se realmente o adoecimento foi provocado ou não por aquela pessoa. E se esse nexo ele existe. E a gente sabe que os adoecimentos de ordem psíquica, eles têm causa multifatorial. Envolve questões biológicas e questões ambientais, né? Mas a gente vai tentar investigar toda a história de vida dessa pessoa para poder estabelecer esse nexo. Então, quando a gente trata de violência psicológica, não é você xingou a pessoa, tá me violentando psicologicamente. Tem uma desavença que é normal nas relações humanas, sociais, aí tem um xingamento, uma situação ali pontual, fui violentada psicologicamente. Não é assim, gente. A gente não pode banalizar as questões de ordem psicológica, as violências de ordem psicológica, como se tudo fosse violência também. Porque aí se causa essa banalização, infelizmente, as verdadeiras vítimas é as que são mais prejudicadas, como a gente vê na Lei Maria da Penha. Se tudo é violência, no fim das contas, nada é violência. Entende? Aqui uma pergunta interessante. O pai do meu filho anda dizendo que eu não deixo ver a criança e outras mentiras. Como reagir? Bom, essa questão aqui, na parte jurídica, eu aconselho, sempre que a pessoa percebe que o genitor é ausente, que ela faça convites cordiais para que a pessoa tenha convivência, pergunte se quer ver o filho e vá juntando tudo isso como prova. Pessoal, não é print não é prova. Eu posso fazer um print em 3 minutos num programinha de celular. Ou pegar outro celular, criar um WhatsApp lá e ficar mandando mensagem para mim mesmo, e isso não é prova. Prova é você usar o seu próprio WhatsApp, deixar lá no servidor, depois você vai no cartório e faz a ata notorial disso aí. Então, print não é prova, e como advogado eu já consegui algumas causas favoráveis, desfavorecendo a pessoa que juntou prints. E assim, eu não sei, nem quero saber se aquele print era verdadeiro, porque eu trabalho com o que é legal. O que é legal para o meu cliente é ata notorial, eu não vou incentivar eles a print. Então, eu espero que os outros colegas lá, ele use a ata notorial também, para não passar pelo vexame de eu desqualificar a prova dele. E assim, independente, eu prefiro não saber que aquilo ali era verdade, contanto que o meu cliente também tenha um fundo de razão, né? Porque é como a doutora disse, a gente tem que muito bem analisar se é o homem ou a mulher que tem razão, mas não razão no sentido de estar certo. Razão, pelo menos, em estar lutando por aquilo ali. Porque se você percebe que a pessoa está fazendo só para ferir a outra parte por ego, é o tipo de causa que eu não pego, entendeu? Mas aqui, pelo que está parecendo, é um pai que estava ausente e agora está dizendo que é a mãe que não deixava. Se essa mãe ou esse pai, porque isso serve para qualquer gênero que está com a guarda, se ele faz convites regulares, que é a obrigação dele, pelo menos começar a fazer, se depois de um tempo não teve resposta, pronto. Você deixa lá passar o tempo, mas você fez aqueles convites. Mas é importante você ter, sim, pelo menos uma tentativa ou duas, ou se tiver paciência, umas 3 ou 4 espaçadas, de que você fez o convite para que ele exercesse, sim, o convívio, né? Porque senão você pode ser surpreendido, infelizmente, com ação de alienação parental, onde a pessoa, por um ou outro deslize seu de não ter uma prova favorável, pode vir a lograr êxito de falar que você bloqueava o acesso dele ao filho. Que é justamente o que na minha opinião, né? O que aqueles áudios de uma WhatsApp bloqueado, que ninguém sabe se aquele WhatsApp é realmente do genitor, porque as pessoas jogam na mídia, viraliza, e a militância começa a usar aquilo ali como carro-chefe, e a gente sabe muito bem que aquilo ali é mais vamos dizer, mais um grão de areia no deserto que eles estão utilizando para poder revogar essa lei. E aí, o que é que a doutora tem a falar a respeito disso, quando o pai
ou a mãe fica falando que o outro é negligente, ou está empatando o convívio? Na verdade, eu acho que primeiro você precisa juntar provas. Juntar provas de que o que você está falando é verdade, né? Então, por exemplo, a questão de muitas pessoas acontece, gente, infelizmente, de acusarem as pessoas falsamente de alienação parental quando não tem alienação parental. Ou muitas vezes quando ocorre uma autoalienação parental. Onde a criança ela não quer conviver com você, não é porque o outro está proibindo ou está induzindo, mas sim por causa do seu próprio comportamento frente à criança, por causa de uma inabilidade parental que você possui no que tange a esse cuidado com essa criança. Então, o que eu acho que é muito importante é, primeiro de tudo, nunca o estímulo à convivência com o outro deve ser dado. Isso é um ponto muito importante. Se o outro ele não se utiliza, né, dessas oportunidades que está sendo dada para o convívio, aí já é outros 500. Agora, você, enquanto pai, enquanto mãe, você não pode proibir. Tem que dar a oportunidade. Se a outra pessoa não aproveita, aí já é com ele. Essa é a minha... E como eu trabalho muito com defesa, né, doutora? É isso que eu estou falando para essa genitora aqui, para essa mãe. Junte prova, convide. Se tivesse feito isso no passado, também é prova. Contanto que tenha guardado a original, porque print não vale. Doutora, chegou aqui no seu horário, tá por sua conta, viu? Eu tenho até às 10, mas tá por sua conta. Se quiser concluir, fazer um apanhado. Quais são as perguntas que restam ainda para responder? Que eu vou tentar responder. Tem bastante, resumidamente. Viu? Pessoal, então vamos fazer o seguinte. Tem mais ou menos metade, graças a Deus, rendeu bastante. É como eu disse, é uma carência muito grande. Nós poderemos até fazer uma outra live desse assunto, mas eu aqui vou propor a doutora Raíssa o mesmo que eu vou fazer. As minhas perguntas, que estão na minha caixinha, eu já printei e mandei para ela, mas eu vou responder como history, vou marcar a doutora, ela vai dar a contribuição dela também, e eu vou fazer o mesmo. Ela vai responder essa da caixinha dela, vai me marcar, eu vou fazer a minha contribuição quando eu for marcado, quando eu estiver respondendo a history dela. Então vai ser aquela história, eu respondo a minha, marco ela, e ela responde a parte dela por cima da minha quando ela repostar. Mas a gente pode... acho muito importante a gente ouvir vocês, né, gente? Que estão aqui assistindo a gente, que estão acompanhando. O que vocês acharam, né? Vocês gostaram? Vocês gostariam que a gente retornasse para tentar tirar? Porque, infelizmente, são muitas perguntas. Foram muitas perguntas. Graças a Deus. Tem aqui uma pergunta, doutora, na caixinha. Peraí. É da Camila. A Camila perguntou novamente sobre a questão de ir lá. Eu agora não tenho condição, Camila, de ir, porque a gente está na live. E aí eu não posso sair para ir nas postagens. Mas tem aqui uma de Mário. Quando firmado judicialmente a alienação e a criança optou por não ver mais o pai, o que fazer? É aí onde entra justamente o trabalho do psicólogo. Essa criança, ela não é prova. Essa criança, ela vai ser levada em consideração, porque o ECA pede para ser levada em consideração? Vai. Mas a criança não bate martelo. Quem bate martelo é juiz. Então, isso é necessário que você tenha o perito do seu lado, um perito de psicologia, para que ele possa contestar até o laudo pericial oficial, como forma de, por exemplo, o que a doutora Raíssa disse é que ela trabalha como técnica auxiliar judiciária, justamente assim, pela parte que contrata ela é parcial, ela é como advogado, ela vai trabalhar em prol de quem contratou, não porque ela é mercenária, mas porque ela vai poder, com a profissionalidade dela, refutar uma prova que o advogado não tem capacidade técnica de fazer. Então, vocês vejam que a criança não quer conviver com você, meu amigo, mas o psicólogo pode detectar memórias implantadas, pode detectar uma falha no laudo pericial oficial. Essa justamente é a importância daqueles 20 minutos introdutórios da doutora Raíssa, onde ela disse o que ela trabalha. E ela trabalha justamente com isso, com a contrapartida do laudo, com o fato da criança não estar querendo obedecer. E outra coisa, criança, ela tem que ser levada em conta? Tem. É importante a criança se sentir bem? É. Porém, é como a doutora Raíssa disse, se você não convive com seu filho, se você não faz valer a decisão judicial de convívio e de guarda, não é porque a criança chorou da primeira vez, chorou da terceira vez, chorou da quarta vez, que você vai desistir, meu amigo. Senão você não levaria a criança nunca para a escola. Tem criança que chora um mês inteiro, todo dia, quando você deixa na escola, até ela fazer amizade e começar a sentir falta do coleguinha da sala de aula, para poder parar de chorar. Aí depois, no final do ano, aquela criança não quer mais ir para casa, porque ela quer brincar com o coleguinha depois da aula. Então, prestem bem atenção. Criança é importante? É. O bem-estar da criança é o importante? É.
Mas como a doutora Raíssa falou aqui na live, várias oportunidades. Nem sempre o que a criança está demonstrando é o que ela realmente quer ou o que ela realmente sente. Às vezes é uma questão de lealdade, como a doutora falou. Às vezes é uma questão de, vamos dizer, conveniência, porque a criança também sabe. Se ela, para ela se sentir bem, ela tem que ser aceita, então ela vai falar o que um ou o outro genitor quer ouvir. E tudo isso foi explanado. Essa live vai ficar gravada. E, assim, meu amigo, lute pelo seu filho. Não é forçar a convivência, mas se faça conviver. E eu acho que a palavra correta é essa. Se faça conviver, se faça presente. O que eu acho muito interessante, doutor, só para corroborar um pouquinho aquilo que o senhor está falando, é o seguinte: primeiro de tudo, só esclarecendo, nós, enquanto assistentes técnicos, apesar de nós sermos contratados pela PASSO, mas nós temos um código de ética a zelar. Então, eu sempre falo, né, que tipo assim, eu não vou mentir nos meus pareceres para beneficiar nenhum nem outro. Meu interesse ali é a criança. Agora, o que eu vou dar a oportunidade àquela parte é que ela tenha um direito ao contraditório dela. Isso é um ponto muito importante. É que, por exemplo, mesmo que aí às vezes a gente pega casa onde você vê, é que ela tem aquele direito de ter todas as partes importantes avaliadas dentro daquele processo que realmente venha trazer uma solução eficaz para aquele problema que está se mostrando ali. Então, essa é a importância do nosso trabalho, é a gente trazer luz para esses pontos que muitas vezes são ignorados, porque, veja, se existe uma acusação ali, por exemplo, de alienação parental, e você não prova adequadamente que é alienação parental, mesmo que ela não existir. Isso é um fato. Então, só que, veja, tem situações, e a lei ela é clara em relação a isso, que podem ser caracterizadas alienação parental, mas que você não sabe. Não sabe porque é do campo psicológico. Não é do campo objetivo ali, como está preconizado na lei. Então, esse é um ponto importante. A outra questão, quando a alienação ela está de fato consumada, a criança ela já apresenta todos os traços de alienação parental, obviamente que não é uma situação é uma situação complexa e que requer uma atitude complexa também. Então, veja, a gente tem que analisar, primeiro de tudo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar mecanismos para cessar essa prática de alienação parental, tá? Porque não adianta de nada a gente querer que a criança conviva se a outra parte não está colaborando com isso. Então, a lei ela traz algumas possibilidades de intervenção para a pessoa que está sendo vítima de alienação parental, aplicação de multa, para que seja determinada essa convivência. A outra questão é, quando existe muito tempo que a criança já não quer saber do pai, não quer saber da mãe, já está há muito tempo distante, a gente entende que precisa fazer um trabalho de revinculação, para que esse vínculo ele possa ser novamente restabelecido, né? Então, é muito importante que, para isso, tenha um profissional capacitado que possa fazer essa mediação em paralelo, né? Possa ser tomada a atitude pelo judiciário para cessar essa prática do outro lado, da outra parte. Existem alguns casos, por exemplo, que eu solicito como medida protetiva a determinação de acompanhamento psicológico ou psiquiátrico para a outra parte. Principalmente quando eu vejo que a parte ela possui alguma condição ali psicopatológica que está interferindo e que pode estar influenciando na prática dessa alienação parental. Então, eu faço essa determinação. Em concomitância, a gente solicita que esse vínculo ele possa ser minimamente restabelecido, né, com um profissional. E eu acho outro ponto muito importante. É que muitas vezes na alienação parental, gente, a criança, mesmo que o problema supostamente seja o pai, a criança ela acaba sendo proibida de conviver com todos os familiares paternos ou maternos. Entende? Então, o problema é o pai, mas a avó não tem convívio, a tia não tem convívio, a prima, ninguém tem convívio com a criança. Então, isso é um estado de alerta para nós enquanto profissionais. Se o problema é só o pai ou a mãe, por que é que a família toda está sendo afetada por isso? Então, quando você não quer conviver com o pai a priori, mas pelo menos que seja garantido a possibilidade dessa criança conviver com os demais familiares paternos. Porque, veja, enquanto ela estiver apenas sobre a autoridade do alienador ou da alienadora, sem a possibilidade de colocar em xeque o que está sendo dito por eles, ela vai acreditar e ela não vai desejar essa convivência. Então, é importante que seja estabelecida essa convivência com os demais familiares paternos ou maternos, com a pessoa que está sendo alienada, para que possam ter a oportunidade de passar uma outra visão para a criança.
é importante que seja feito esse trabalho de revinculação com profissionais capacitados que possam reestabelecer esse vínculo, analisar a possibilidade de implantação de falsas memórias, né, para tentar novamente quebrar, desfazer essas memórias que foram implantadas, para que esse convívio ele possa ocorrer novamente. E, por fim, tem que ser adotada uma determinação judicial, uma atitude, um posicionamento judiciário para cessar essa prática. Como ele vai fazer isso? Se com a aplicação de multa, se com a advertência, se com a ampliação da convivência, se com a inversão de guarda, aí é a análise de cada caso. Eu já consegui, doutora, por incrível que pareça, uma inversão de guarda, porque numa audiência, perdendo tudo desfavorável, o outro advogado deitando e rolando porque tinha perito técnico de psicologia do lado deles, pelo simples fato da pessoa se descontrolar na audiência, por achar que estava perdendo a guarda, ela só achou. Ela tentou jogar o microfone na juíza. Mas foi uma inversão de guarda provisória. Não vamos também falar aqui que foi uma vitória, foi só uma batalha que foi vencida. Findou depois virando uma guarda compartilhada. Está perdendo, né? Com a alienação. Mais que você consiga uma vitória judicial, mas os danos muitas vezes já estão ali, né? Exato. E depois virou guarda compartilhada e a gente sabe que, infelizmente, no Brasil, guarda compartilhada é compartilhar a obrigação e custos. Não é a criança conviver com o pai, como a guarda compartilhada estrangeira, que é mais ou menos 30 ou 15 dias numa residência, 30 ou 15 dias na outra, né? Como a gente sabe. E a gente sabe também que aqui no Brasil, pela precariedade de ensino, de tudo, a criança tem que ficar mais próxima de onde está matriculada. Inclusive, foi aquele bônus que eu falei, quem ficasse até o final da live. Quem deseja a guarda de um filho, que está com a posse da criança, a guarda precária, matricule imediatamente essa criança, se tiver em idade escolar, ou coloque em uma creche próximo da sua residência, faça plano de saúde. Tudo isso, pessoal, até para quem é homem ou mulher, tanto faz o gênero, isso é benéfico na ação de guarda. Porque o juiz ele vai tender a deixar a criança onde ela já está mais habituada, entendeu? Onde a criança já tem um convívio, onde ela está estruturada. Não adianta você estar com a criança, porque a mãe está desempregada, não tem onde morar, está morando com a mãe e deixou comigo. Essa guarda é precária. Você não tem aquilo por escrito, com certeza não tem, não foi um acordo. E mesmo que fosse um acordo judicial, hoje em dia a gente sabe que a sentença sai favorável à guarda da genitora. Então, meu amigo, você matricule, faça com que essa criança tenha um convívio próximo. E isso tudo ainda vai lhe deixar com a chance de 20 a 15% de conseguir essa guarda. Mas não adianta ficar, mas ela largou aqui 3 anos. Se ela tiver uma estrutura mínima, se ela tiver condição de pegar a guarda, o judiciário às vezes nem olha, nem lê a petição, infelizmente, ele nem lê a petição e já vai colocando a guarda por liminar para a genitora. Então façam com que a criança tenha convívio, tenha vamos dizer assim, um habitat, né, mais propício onde ela estiver, no caso com a guarda precária. Porque isso vai contar muito. As questões das falsas acusações. Aqui a pessoa perguntou lá para a doutora Raíssa, se existe a possibilidade de contestar laudo, ela já falou isso, psicossocial, se pode apresentar particular, sim, é justamente com isso que ela trabalha, é isso que ela se especializa, é isso que ela ama, e a criação de falsas memórias, ela também já falou, nem sempre é uma falsa memória, né? Às vezes a criança, ela está fazendo aquilo para ser aceita, por lealdade. Então assistam a live, a gente vai responder essas caixinhas, pessoal. E ela vai marcar, eu vou marcá-la, cada um com suas caixinhas lá particulares, e a gente vai se interagindo e complementando. Doutora... E também, se vocês tiverem, gente, dúvidas aqui, me segue lá. Exato. Fala comigo. Eu me coloco aqui também à disposição, né? Porque eu sei que são muitos casos, são muitas demandas, nem sempre a gente tem a possibilidade de dialogar aqui, debater aqui, mas assim, lá no meu perfil, tá, gente? Eu dou muitas sugestões, dou muitas dicas, tem amplo material sobre o tema. Inclusive, eu sei que tem muitos advogados que me seguem, o doutor Márcio é um deles, e nas minhas postagens eu sempre coloco a referência bibliográfica na legenda, tá? Então, por exemplo, eu vejo muitos advogados que ficam, doutor, mas como é que eu embaso isso?
que eu coloco isso, né? Às vezes a parte não tem condições de contratar um assistente técnico, me segue. Me segue que tudo que eu falo, todas as minhas postagens são embasadas em referência bibliográfica e científica. Tá? Porque aí vem, mais uma vez eu bato na tecla, psicólogo não emite opinião. Psicólogo, ele emite laudo técnico e científico. É a obrigação dele agir de acordo com a ciência psicológica. Então, assim, eu vou precisar me despedir, mas, assim, desde já, muito obrigada, Tomácio, pela Eu que oportunidade, agradeço, obrigado por a muita gente estar honra. falando sobre isso. Eu espero ter contribuído, ajudado de alguma forma com o debate sobre o tema. E assim, que essa seja a primeira live de muitas, né? Que a gente possa fazer novas parcerias aí, trazer mais conhecimento, que eu acho que assim, uma das principais formas de a gente combater as falsas acusações e a alienação parental é por meio do conhecimento, né? Então, conhecimento é o primeiro passo. Conhecimento para nós, profissionais, aprendermos a lidar com isso. Conhecimento para nós, enquanto sociedade, não sermos coniventes com esse tipo de prática. Então, veja, é uma obrigação não apenas do Estado, não apenas de psicólogos, não apenas do Conselho Tutelar. É uma obrigação de nós, enquanto sociedade, não sermos coniventes com nenhum tipo de desrespeito ou de violência praticada contra a criança. E para isso, nós precisamos estar atentos aos sinais, né? Então, se informe. Busque se informar para que a gente não tenha novas Sofias, novos Henris, né, em nossa sociedade. Eu acho que é contra isso que nós temos que dar as mãos e lutar em prol do melhor interesse da criança, tá bom? Então, ó, um beijo para vocês, muito obrigado, né? Espero que a gente possa aí estar trocando conhecimento e informações em uma próxima oportunidade. Doutor, Desde já, muito obrigado. obrigado, boa noite. Boa noite a todos, tá bom? Um abraço, gente. Tchau, tchau.